do Congresso da SBPC, onde a gente teve uma mesa sobre diabetes com a participação do Dr. Nário Sumita. Dr. Nário, a hemoglobina glicada se tornou um dos exames de referência, é isso? Hoje a hemoglobina glicada talvez seja um dos exames mais importantes na abordagem do paciente diabético, porque ele permite que você utilize-o como parâmetro para o diagnóstico e para o acompanhamento do paciente diabético. A hemoglobina glicada, ele tem a característica de permitir que que o médico tenha uma ideia do tempo de controle deste paciente, ou seja, ele leva em consideração o que nós chamamos de meia-vida das hemácias, e conforme o valor da hemoglobina glicada, eu posso dizer ao paciente se nos últimos 3 meses, 90 dias, previamente à coleta, se ele esteve em bom ou em mau situação de controle dos níveis glicêmicos. Esta é uma grande vantagem deste exame chamado hemoglobina glicada. O exame também, ele hoje é utilizado para você fazer o diagnóstico do diabetes. Então ele se tornou um parâmetro importante, né, que juntamente com a glicose de jejum, ele pode ser utilizado como mais um parâmetro para o diagnóstico do diabetes mellitus. E esse também é uma grande vantagem desse exame. Uma outra vantagem da hemoglobina glicada hoje é que o valor, quando ele está acima de 7%, indica um alto risco para o desenvolvimento das chamadas complicações crônicas do diabetes. O que significa isso? O paciente com diabetes descontrolado, ele tende a apresentar uma série de complicações, por exemplo, a retinopatia, né? Pode levar isso à cegueira, inclusive a retinopatia diabética é uma das causas mais importantes de cegueira que se tem, particularmente entre os diabéticos. Você pode ter uma neuropatia, né? Você tem uma alteração de sensibilidade, por exemplo. Você pode ter a nefropatia, ou seja, uma queda da função renal. E o exame de hemoglobina glicada, no acompanhamento do diabetes, dependendo do valor, permite ao médico estabelecer se esse paciente tem alto risco ou não para o desenvolvimento dessas complicações. Então é um exame extremamente importante hoje, útil, particularmente no acompanhamento, seja do diabético tipo 1, né, seja no acompanhamento do tipo 2, ou seja, ele serve, primeiro, para diagnóstico, segundo, para o acompanhamento e controle dos níveis glicêmicos, e terceiro, para você estabelecer fatores de risco para o desenvolvimento das complicações crônicas do diabetes. É sempre interessante, nós sempre fazemos um paralelo, né, e é muito fácil das pessoas entenderem, particularmente os pacientes, que eles sempre perguntam, puxa, mas a glicose de jejum não seria o suficiente, né, para o acompanhamento do paciente com diabetes ou acompanhamento do diabético? Seria até um exame útil, né? Só que a glicose coletada em estado de jejum, ele permite somente você ter uma fotografia do momento, dos níveis glicêmicos, né? Dos níveis glicêmicos, na linguagem leiga, é o famoso açúcar no sangue. Quando você faz a dosagem da glicose de jejum, você tem aquela imagem no momento, se a glicose está alta, se a glicose está normal ou não, né? Só que nós sabemos que a glicose ele varia durante o dia, varia após uma refeição, né? Varia se o tempo de jejum está mais prolongado ou não, e com isto a hemoglobina glicada me permite ter essa ideia de controle e variação dos níveis glicêmicos a longo prazo. Daí a importância da hemoglobina glicada. Então o paralelo, né, só para a gente fazer essa analogia, a gente sempre fala assim, é como se você fosse ao banco tirar um extrato bancário e um saldo bancário, né? O saldo bancário te mostra retrato do que você tem na conta naquele momento, e aquilo pode variar rapidamente, geralmente varia, né? O extrato bancário te mostra um histórico da sua movimentação financeira.
né? Então, nós utilizamos essa analogia para explicar ao paciente. Só a glicose de jejum, ele não é suficiente para acompanhamento, porque ele mostra a imagem do momento, o retrato do momento. Nós precisamos do extrato bancário para ter uma ideia de como é que veio evoluindo o nível de glicose, né? Podemos fazer essa analogia. E nesse caso, o melhor exame se chama hemoglobina glicada. O senhor comentou de algumas interferências que podem acontecer nesse tipo de exame. Quais são as principais e que o médico, inclusive, precisa ficar atento? Existem diversas interferências que, na verdade, é uma limitação inerente ao teste, né? Então, hoje nós sabemos que um dos principais interferentes, e talvez seja aquele que é mais complexo para o laboratório, que são chamadas a presença das hemoglobinas variantes ou variantes de hemoglobina. O que são variantes de hemoglobina? São aquelas hemoglobinas anômalas, né? Por exemplo, a hemoglobina S, né? Que é a famosa anemia falciforme, a hemoglobina C, a hemoglobina E, a hemoglobina D, que são as hemoglobinopatias mais prevalentes na população. Isso praticamente no mundo inteiro. Só que hoje nós sabemos que existem mais de 1.200 variantes de hemoglobina, né? Muitas delas de difícil diagnóstico, e existe hoje nos métodos que dosam a hemoglobina glicada, métodos que conseguem identificar a presença dessas variantes e métodos que não identificam a presença dessas variantes, né? E qual que é a diferença disso? A diferença é que, dependendo da condição do paciente, seja ele heterozigótico, né, ou homozigótico, ou seja, heterozigótico, onde ele tem uma fração da hemoglobina, do perfil de hemoglobina, constituído pela variante. E na homozigótica, praticamente 100% da hemoglobina, do perfil de hemoglobina, é constituído pela variante de hemoglobina. E qual que é o problema disso? Como o exame mede hemoglobina, na verdade ele está medindo hemoglobina, né? Quando você tem essas chamadas variantes, essas variantes de hemoglobina, ele pode interferir no método, podendo resultar valores mais elevados ou valores mais baixos, né? E isto é um desafio porque ao laboratório e ao médico que recebe o resultado, que muitas vezes pode gerar resultados falso positivos ou falso negativos, né? E confundir a interpretação do exame. Então, por isso que ao laboratório é importante muitas vezes determinar a presença dessas hemoglobinas variantes e fazer a citação no laudo, de tal forma que oriente e alerte o médico de que há uma hemoglobina variante que pode estar interferindo no teste. Este conceito é válido particularmente naquelas regiões onde você tem uma alta prevalência, né? Então existem regiões, por exemplo, no Brasil, onde você tem uma prevalência maior de hemoglobinas variantes, né? Agora, existem outros métodos, também métodos excelentes, né, que não identificam essas hemoglobinas variantes, mas consideram as variantes glicadas. O que significa isso? Tanto a hemoglobina normal como essas variantes de hemoglobina, eles podem sofrer o processo chamado glicação. Então existem métodos que não consideram, ou melhor, que consideram estas variantes glicadas de hemoglobina como sendo hemoglobina glicada verdadeira e consideram isso no cálculo, né? Isto são metodologias hoje consagradas, né? Na verdade, há somente princípios metodológicos e conceitos diferentes, mas que ao final fornecem resultados muito próximos e comparáveis, mesmo na presença dessas variantes de hemoglobina. Então, existe uma preocupação do laboratório, e esta é uma questão laboratorial, onde nós precisamos estar particularmente atentos, né, à presença dessas variantes de hemoglobina, mas particularmente quando você tiver resultados que consideramos inconsistentes. O que significa isso? Que o resultado ele não está consistente, não está adequado ao quadro clínico do paciente ou a alguns outros exames correlacionados, né? Então, quando acontecer isto,
Na dosagem, particularmente da hemoglobina glicada, o laboratório precisa prestar atenção de tal forma a sugerir eventualmente uma pesquisa da hemoglobina variante, ou se utilizar métodos que já o identificam, fazer isso a citação no seu laudo laboratorial. Então este seria, em suma, essa questão da hemoglobina glicada, a preocupação, o cuidado que o laboratório precisa ter na parte especificamente da dosagem desse parâmetro laboratorial.